Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, vamos nos colocar em pé, em prontidão, pois chegou o momento de meditarmos na palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, sua palavra jamais voltará vazia. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia em Gálatas capítulo 6. Versículo 14. Aqueles que encontraram, digam amém. Assim está escrito: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Repetindo mais uma vez, enfatizando essas palavras: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pai querido, nós te damos graça, louvamos ao teu santo e maravilhoso nome, abençoamos o teu povo, a tua igreja, todos que aqui se encontram, que aqui vieram, que possam estar com os ouvidos sensíveis e corações flexíveis, para que possam ouvir a tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que não volta vazia, antes cumpre o que sempre lhe apraz. Essa é a nossa oração, te rendendo graça desde já e para todos sempre. Todo o povo de Deus declara amém. Podeis sentar, queridos. Bem amados, olha bem para mim, por alguns instantes. Eu gosto de olhar nos olhos, senti-los, e espero que também vocês possam me sentir. O maior símbolo do cristianismo não é o peixe, não é o presépio, nem muito menos a manjedoura. O maior símbolo do cristianismo, o símbolo universal, é a rude cruz. Fato esse completamente intrigante, tendo em vista o fato que a cruz é um emblema de tortura, de massacre, de extermínio, de execução. E aparentemente, e humanamente falando, como é que pode um símbolo como esse representar o cristianismo? Tendo em vista que muitas religiões têm simbologias com maior expressão, com maior notoriedade. Exemplo, o símbolo do judaísmo é uma estrela, a estrela de Davi. O símbolo do islamismo é uma lua nascente. O símbolo do budismo é a flor de lótus. Mas o símbolo universal mais conhecido do cristianismo é a rude cruz. E a cruz era um meio, um método de execução, onde era crucificados os maiores delinquentes, os maiores marginais, os maiores criminosos que ficavam na cruz para ser alimento de animais selvagens, para serem comida de aves de rapina. Era aqueles que não tinham o direito de serem sepultados, que se tornavam tão desprezíveis que deviam morrer em praça pública do pior método. Historiadores antigos dizem que nunca houve um método mais cruel,
mais horrendo, mais desumano de punição como a cruz. Essa é a realidade da cruz. E a grande pergunta é: como pode esse objeto se tornar um símbolo de uma religião de amor, que propaga a esperança, que propaga a comunhão, que propaga a reconciliação? Isso aparentemente falando. Porque o que é interessante, o que torna-se extraordinário, é o fato que Deus transforma maldições em bênçãos. E Deus escolhe uma cruz para revelar sua glória. A glória do seu amor, a glória da sua graça, a glória da sua vitória. Um objeto, um instrumento tão desprezível aos nossos olhos. É justamente o objeto que Deus escolheu para que pudesse representar a essência do Evangelho de Cristo Jesus. E quando eu olho para a cruz, diferente de alguns, como por exemplo os judeus, que vê a cruz como escândalo, os romanos que vê a cruz como vergonha, os gentios que vê a cruz como loucura, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que ela fez um marco extraordinário na história. Porque podemos olhar a cruz da seguinte forma: antes de Cristo, a cruz representava desespero, mas depois de Cristo, ela representa esperança. Antes de Cristo, a cruz representava vergonha. Hoje, depois de Cristo, ela representa honra. Antes de Cristo, a cruz representava derrota. Depois de Cristo, ela representa vitória. Antes de Cristo, ela representava morte. Depois de Cristo, ela representa vida, porque há um Deus que transforma maldição em bênção. Se assim você crê, estenda suas mãos para os céus e aplauda ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Quando me refiro à cruz, obviamente eu não estou falando de uma imagem geométricas, de linhas entrelaçadas, linhas verticais, linhas horizontais, antagônicas, que demonstra a união dos opostos. Eu não estou falando desse tipo de cruz. Não. Sabe por quê? Eu não venho aqui falar de crucifixo, porque é fácil carregar a cruz no peito. Difícil é ter peito para carregar a cruz. É fácil expor essa cruz como um mero objeto em qualquer lugar da nossa casa, em qualquer lugar, em qualquer local do nosso veículo. Difícil é expor na nossa vida, na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso caráter, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Eu não estou falando desse símbolo, na realidade desse mero objeto. Eu estou falando do sentido, da essência que engloba toda a natureza da cruz. E saiba, querido, que eu, assim como o apóstolo Paulo, me glorio na cruz de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Analisa comigo o versículo 13 e o 15 para entendermos assim o versículo 14. Paulo está aqui combatendo o legalismo de pessoas que se gloriam na carne. Versículo 13 diz: pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo está combatendo um legalismo existente naqueles dias, que nos tempos odiernos ainda persiste. Há pessoas que se gloriam porque guardam um dia na semana. Se gloriam porque são adventistas, porque são sabadistas. Há outros que se gloriam porque teve um batismo por aspersão,
outros porque tiveram um batismo por imersão. Uns se gloriam porque acreditam que escolheram a Deus. Outros se gloriam porque acreditam que foram escolhidos por Deus. Arminianos, calvinistas. Muita gente se gloriando na carne. Uns se gloriam porque é pentecostal. Fala em línguas estranhas, mas não é capaz de dominar sua própria língua. Fala como uma barbaridade, tio. A língua torna-se maior do que a gravata do pastor. Outros se vangloriam porque é reformado, tradicional, conservador. E nós encontramos esse legalismo em nosso meio, tantas pessoas se gloriando e se vangloriando na carne. Quando o apóstolo Paulo diz, em nada disso me vanglorio. Não me vanglorio na minha confissão de fé, no meu credo doutrinário, na minha pragmática filosófica, na minha convenção, na minha denominação. Eu me glorio em Cristo Jesus, em saber que estou crucificado para o mundo e que o mundo está crucificado para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho outro motivo para me gloriar, senão a cruz de Cristo. O fato de ser nele uma nova criatura, um novo ser, porque nós podemos ter o nosso nome no hall de membros de uma igreja. Nós podemos ter títulos, nós podemos ter cargo, nós podemos ter talento, nós podemos exercer ministério. E, enfim, não nos gloriarmos verdadeiramente na cruz. Na cruz de Cristo, quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Graças a Deus o povo do Senhor está entendendo. É por isso que a temática dessa mensagem para as nossas vidas hoje é a glória da cruz. Porque a nossa salvação está na cruz. A nossa justificação está na cruz. A nossa redenção está na cruz. E quando eu olho para a cruz, por mais que seja escândalo, loucura, vergonha para alguns, eu posso dizer igual o apóstolo Paulo, eu me glorio na cruz de Cristo. E a glória da cruz, em primeiro lugar, a cruz nos revela a glória do amor de Deus. Antes de Cristo, quem olhava para a cruz poderia ter a aparente sensação de dor, conforme foi entoado aqui na canção. Nela nós encontramos o amor. O amor através de Cristo Jesus. Porque, queridos, Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Não há prova de amor maior. Amor incondicional. Amor incircunstancial. Ele não mediu esforços. Ou você pensa que aquela cruz foi um acidente? Ou você ainda imagina que aquela cruz tenha sido uma fatalidade? Não. Aquela cruz não ocorreu mediante ao poder religioso dos judeus, nem foi promovida mediante ao poder do direito romano, da legislação que regia aquela época. Não. Aquela cruz, ela foi escolhida por Deus. O nosso Deus, antes de falar, haja luz, sabe o que foi que ele disse? Haja cruz. A cruz, ela não ocorre por acaso. Ela estava prevista. Deus escolheu a cruz. Há um livro de um escritor norte-americano chamado Max Lucado. O título do livro é Ele Escolheu os Cravos. E a grande verdade é que Ele escolheu os cravos, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele escolheu a mim. Ele escolheu você. Ou você pensa que foram os pregos que prenderam Jesus na cruz? Não. É na cruz que eu encontro a maior prova de amor, por isso que Romanos 5,8 diz, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele viu beleza em nós. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós só encontramos sujeira, nós só encontramos imundície. Mas Deus conseguiu ver beleza, conseguiu ver valor.
O que prendeu ele na cruz foi o seu grande amor por nós. Ele escolheu os cravos de espinho para que um dia pudéssemos receber de suas mãos a coroa de vida. Ele aceitou ser pendurado no madeiro para que um dia nós pudéssemos nos assentar no seu trono. Ele desceu para a terra para que um dia pudéssemos subir para os céus. Ele morreu por ti, porque decidiu não viver sem você. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por isso, quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus. Nenhum poder bélico, nenhuma execução humana poderia prendê-lo na cruz. Ele simplesmente submeteu aquilo tudo. E interessante, querido, ouça. A Bíblia nos mostra, momentos antes de Jesus subir a Jerusalém, ele olha para os seus discípulos e a Bíblia diz com o seu rosto, com o seu semblante alegre, feliz e satisfeito, ele diz para os apóstolos: subamos para Jerusalém. Mas ele sabia que o que esperava não era um trono, era uma cruz. Mas mesmo assim ele estava feliz. Você entende que ele decidiu vir ao inferno, ao nosso inferno, para que um dia pudéssemos subir aos seus céus. Deus se fez homem para que os homens um dia pudessem habitar com Deus. Erga suas mãos e aplauda mais uma vez ao Senhor. É na cruz que eu encontro a maior prova de amor. Olha para o teu irmão que está ao teu lado, talvez ele esteja ainda confuso, não saiba dessa grande verdade. Diga para ele: Jesus te ama. Deus te ama, como nunca ninguém te amou, como nunca ninguém poderá te amar. É verdade, irmãos. A cruz nos revela a glória do amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que deu. O amor exige provas. E as provas não são teóricas, são práticas. Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor. Unigênito e primogênito, Ele simplesmente entregou. Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor não encontrou uma palavra, um adjetivo, um sinônimo que pudesse explicitar o que significa tal. Mas nós conseguimos entender que de uma forma inimaginável, inacreditável, imponderável, inefável, de uma maneira tal, não existe em vocabulário de nenhum dialeto, de nenhum idioma, de nenhuma língua existente, o significado dessa palavra tal, tão grande, tão extraordinária, que chega a dimensões universais, de tal maneira. Sinta-se incluído, porque você faz parte desse mundo. Deus amou o mundo significa que Ele amou você, Ele amou a mim, Ele amou a todos nós. A cruz revela esse imenso amor de Deus, por isso, quando eu olho para a cruz, eu não me envergonho dela. Segunda lição, porque o apóstolo Paulo se gloria na cruz, é porque a cruz nos revela a glória da graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Ninguém merece nada. Nada vamos conseguir da parte de Deus mediante os nossos próprios méritos. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia, irmão? Você já aprendeu? Naquela época não existia absorvente. Então as mulheres usavam um paninho por higiene. Depois elas pegavam aquele paninho e jogavam. Nossa justiça perante Deus são trapos de imundícia. São os gases que ficam no ferimento. Não significa nada, não tem valor nenhum.
Por isso, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Efésios 2:8. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. A grande diferença de religião para evangelho é que religião é o homem em busca de Deus. E o homem em busca de Deus mata, rouba, destrói. Mas o evangelho é Deus em busca do homem. O evangelho inclui, ampara, abraça, acolhe. É Deus vindo ao nosso encontro, é Deus tomando sempre a primeira atitude, a primeira iniciativa, porque se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro, se nós o escolhemos é porque Ele nos escolheu primeiro. Tudo vem de Deus, tudo provém dEle. Isso é graça. Que eu não sou melhor do que ninguém, não estou acima da gravidade, apenas consegui compreender o seu imenso amor por mim e decidi jamais viver distante da sua grandiosa e maravilhosa graça. A graça de Cristo, irmãos, faz com que Ele lembre de mim e lembre de você ainda na cruz do Calvário. Você seria capaz de suportar todos os insultos, todos os açoites, de ser tratado como um delinquente marginalizado pelas pessoas? Jesus sim. E ainda na cruz ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele lembra de mim, Ele lembra de você, Ele lembra de todos nós. No momento de dor, a gente só pensa em nós mesmos. E saiba, querido, que tem muitos hoje que não querem sofrer por Deus, mas Deus não se eximiu, não se omitiu de sofrer por nós. A Bíblia nos diz que ofereceram a Cristo um vinho misturado com vinagre. E era uma forma de aliviar, era um paliativo para a sua dor. E a Bíblia diz que Cristo na cruz não aceitou. Sabe por quê? Ele quis viver com intensidade cada lágrima, cada gota de sangue derramada, cada parte do seu corpo padecendo. Porque conforme está escrito em Isaías 53, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Na cruz do Calvário, Jesus dizia para si mesmo: valerá a pena, valerá a pena, valerá a pena, faça valer a pena. Agora, quando Jesus está na cruz, algumas coisas extraordinárias acontecem que eu quero compartilhar convosco. Primeira delas, a terra se estremeceu, os montes se abalaram, os homens cambalearam de um lado para o outro. Você sabia disso? Quantos sabiam? Levante suas mãos. Quando Jesus está na cruz, a terra estremeceu, a terra não suportou tamanha covardia, tamanha crueldade dos homens. A criação gemeu naquela hora. Mais do que isso, o sol, a estrela de quinta grandeza, a maior estrela da nossa galáxia, a nossa pequena Via Láctea, o sol simplesmente escureceu em pleno meio-dia. O sol estava no seu ponto zênite, escureceu, perdeu seu brilho, perdeu sua força, perdeu a sua intensidade, o dia virou noite. Quantos sabiam disso? Amém. Feliz em saber que os irmãos estão lendo a Bíblia. O dia virou noite. Terceiro, o véu do templo. O templo era dividido em 3 partes: pátio, santuário e santo dos santos. No pátio ficavam os levitas, que eram os cantores. No santuário ficavam os sacerdotes. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e assim mesmo uma vez por ano, porque considerava-se perante a religião aquele lugar sagrado. E se o sumo sacerdote entrasse em pecado, ele seria fulminado pelo juízo de Deus. A história nos mostra que aquele véu do templo que separava o santuário do santo dos santos, ele tinha 18 metros de altura, 18 metros de largura, 12 centímetros de espessura.
Alguns historiadores dizem que 2 cavalos em direção oposta, se esforçando ao máximo, não seriam capazes de romper aquele véu. Se colocássemos 10 homens, 5 indo para a esquerda, outros 5 indo para a direita, também não era capaz de romper aquele véu. Quando Jesus está na cruz do Calvário, milagrosamente aquele véu se parte. E o interessante é que ele se rompe de cima para baixo, mostrando que não foi o homem que rasgou, mas eu posso imaginar Deus rasgando aquele véu, declarando para toda a criação que a partir daquele dia não haveria mais separação entre o Criador e a criação. O véu foi rasgado de cima para baixo, de dentro para fora, onde homem nenhum podia entrar. Às vezes eu me pergunto como é que esse povo não se converteu vendo tudo isso. Mas depois eu mesmo venho a me confortar que muitos aqui em nosso meio, sabendo de tudo isso, também não se convertem. Não é verdade, irmãos? Veja o quanto o nosso coração é duro. Mas o maior milagre não foi a terra estremecer, não foi o sol escurecer, não foi o véu se rasgar. O maior milagre que ocorreu na crucificação foi os céus se abrirem para um pecador entrar. Um pecador. Havia um ladrão, um criminoso do lado de Cristo Jesus. Nos últimos segundos de sua existência, ele lembrou de Deus. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o garantiu, assegurando que ainda naquele dia, ninguém o impediria de subir aos céus. Aquele homem na cruz do Calvário, ao lado de Cristo Jesus, ele se tornou o primeiro homem a entrar com Deus nos céus dos céus. Agora, o que me chama a atenção é saber que ele era um pecador imundo, sujo, impuro, a pior tipo de pessoas que existia na época, a pior raça de gente, porque se assim não fosse, ele não estaria na cruz. Para você ter uma ideia, os romanos não crucificavam os seus nativos, os seus compatriotas. Essa punição só era para aqueles que não eram romanos. Então imagine comigo aquele homem completamente imundo, os céus se abriram para que ele pudesse entrar. Aquele homem não precisou descer da cruz, guardar um dia, se batizar, ofertar, fazer sacrifício. Ele não precisou fazer isso, e ele nos prova que quem nos salva é Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque a Ele pertence todo domínio e todo poder para todos sempre. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia, que milagre extraordinário. Não há mérito nesse homem. Se fossem nossos dias, ou na realidade, se fossem os religiosos do nosso tempo, desça, vá se batizar, faça discipulado, dê o seu dízimo, guarde um dia na semana. Irmãos, nada disso nos garante a salvação. Garante a salvação é lembrar de Cristo em nossa vida. Você pode viver até sem Ele, mas nunca se esqueça que será terrível morrer sem Ele. Repito, você pode até viver sem Ele, mas nunca se esqueça que será terrível morrer sem Ele. Quando eu olho para a cruz, eu me glorio porque eu encontro a graça de Cristo, a glória da graça revelada na cruz. Objeto tão desprezível. Terceiro lugar, a cruz nos revela a glória da vitória. Ei, irmãos, olha bem para mim. O túmulo vazio ao terceiro dia
onde a Bíblia nos mostra que a rocha tinha sido removida e não havia mais ninguém lá, não é a nossa vitória. A nossa vitória não está na ressurreição. A ressurreição, ela vem como confirmação. Ele morreu para nossa justificação e ressurgiu para nossa glorificação. Essa é a verdade. Mas a nossa vitória se encontra na cruz. Eu às vezes fico consternado, estarrecido, quando eu ouço alguns pregadores pregando, dizendo que quando Jesus estava na cruz, o inferno estava dando uma festa. Dizem que até começou o primeiro carnaval nessa época. Tem camarada que fala assim, ó. Meus irmãos, como é que pode Mel Gibson, católico ortodoxo, conseguiu compreender a Bíblia muito mais do que muitos pastores? Quem aqui já assistiu a Paixão de Cristo? Quando Cristo está na cruz, o inferno está se estremecendo e o diabo está gemendo de dores. A nossa vitória está na cruz. O diabo tentou impedir de toda forma, de todo jeito, para que Cristo não fosse na cruz. Lembra quando Jesus profetizou e profetizou 9 vezes acerca da sua morte e também da sua ressurreição? Pedro disse: mestre, jamais permitiremos que o Senhor morra. E acontece que Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meus irmãos, o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer pastor, mais do que qualquer teólogo. Ele sabe que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O cordeiro tinha que morrer. O cordeiro morreu no Éden, o cordeiro morreu no Monte Moriá. E quando João Batista olha para Cristo Jesus, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que o cordeiro tira o pecado do mundo? Morrendo no altar. Morrendo no altar. Quando Jesus ainda está na cruz, o centurião romano tentou tirar de lá, o outro ladrão da cruz tentou também tirar de lá. Um fariseu também tentou tirar de lá, dizendo: tu não és filho de Deus? Tu não és filho de Deus? Salva-te daí. Socorreu a tantos e não pode socorrer a si mesmo? Livra-te. O ladrão da cruz disse: livra-te a ti mesmo e depois livra nós. Não és o Filho de Deus? Em todo tempo ele estava sendo tentado a abandonar a cruz, a desistir da cruz. Você entende isso? Em todo tempo, porque Satanás bem sabia que quando aquela cruz fosse levantada na terra, as portas se abririam nos céus. Satanás sabia perfeitamente disso. E se você quer uma confirmação bíblica, Colossenses capítulo 2, versículo 14, versículo 15, que diz: a cédula de dívida que era contra nós, ele removeu, encravando na cruz do Calvário, e tendo levado os principados e potestade ao ridículo, porque triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Quando Jesus está morrendo na cruz, os principados e potestades estão sendo expostos ao ridículo. Na cruz Jesus diz uma palavra, uma das últimas palavras grega, que diz tetelestai, que significa está consumado. Eu cumpri, eu completei, não há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. Você já viu o texto bíblico que mostra Jesus sentado à direita de Deus? Você sabe por quê? No Santo dos Santos, no templo, não existia cadeira, porque ali não era lugar para se sentar, ainda existia missão a se cumprir, obra a se realizar. Mas quando a Bíblia nos diz que Jesus está sentado à direita de Deus, sabe o que significa? Sentado à direita de Deus, que Jesus sentou, porque a obra está completa, não há mais nada a se fazer. O nosso sumo sacerdote já fez
tudo por nós, já fez tudo pela sua noiva, já fez tudo pela sua igreja, já fez tudo pelo seu povo. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Quando diz que Ele está sentado aqui, Ele fez o que tinha que fazer. Só está aguardando o momento oportuno para vir nos buscar, para que possamos morar e reinar ao seu lado. A cruz nos revela a glória da vitória, porque na cruz nós encontramos a vitória do Espírito sobre a carne, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da vida sobre a morte. Lá, em cima da cruz, Pilatos mandou colocar uma placa, que está escrito, o Rei dos Judeus. Pilatos mandou colocar essa placa em 3 línguas, o latim, a língua dos romanos, o grego, a língua dos gregos, o hebraico, a língua dos judeus. Era Páscoa, multidões e multidões, prosélitos de todos os povos e regiões estavam vindo àquele lugar. A língua grega representa a elite da cultura. A língua latim representa a elite do governo, das legislações. A língua hebraica representa a elite da religião. E Pilatos, mesmo sem saber, sendo usado por Deus, mandou escrever Jesus, o Rei dos Judeus, e colocou aquela placa. Não há menção em toda a história de um crucificado ser identificado, mas Jesus foi identificado, porque quem por ali passasse, vindo da onde viesse, logo saberia em todos os idiomas, nos idiomas mais conhecidos na época, em que todos tinham acesso e falavam, que realmente aquele que estava sendo crucificado era o Rei dos Judeus. Você entende agora por que aquela plaquinha está lá em cima? Para que todos saibam e não reste mais dúvida, esse que está sendo crucificado, ele é o Rei dos Judeus, e ouso afirmar com total segurança, não somente dos judeus, mas como dos romanos, como dos gregos, como dos gentios. Ele é o Rei dos vivos, ele é o Rei dos mortos, ele é o Rei dos homens, ele é o Rei dos anjos, ele é o Rei de todos os seres, de toda a criação. E se você o considera como Rei, aplauda-o novamente, porque ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aclame o seu santo nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por fim, queridos, Deus escolheu a cruz para revelar a glória do seu amor, a glória da sua graça e a glória da sua vitória. A minha vitória está na cruz. Assim como o apóstolo Paulo, eu me glorio na cruz. Não são nos títulos. Não é o fato de ser o pastor mais novo. Quer dizer, hoje eu não sou mais novo, né? Mas consagrado mais novo, fui consagrado apenas com 23 anos. Não há ainda alguém que tenha tirado esse tabu. Com 23 anos da regional, isso está incluído a Bahia, está incluído alguns outros estados. Da Convenção Batista Nacional, que exige uma formação teológica, que existe exames teológicos e que exige tempo probatório. Não é o fato de estar indo para o 5º curso superior, como meio do ano estarei indo fazer arqueologia e já tenho 4. Não é isso que eu me glorio. Não é nada disso que eu me glorio é na cruz de Cristo, ser encontrado na cruz, viver pela cruz. Não me glorio em ser um colunista de um site
de cenário internacional, você pode colocar meu nome no Google e você vai encontrar vários estudos teológicos, vários artigos acadêmicos. Não é nisso que me glorio. Não é nada disso que atrai a minha atenção. Não é o fato de ter recebido uma premiação de destaque do sertão, como o único pastor que até agora recebeu. Não é o fato de já ter recebido 2 moções de aplauso pela Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Nada disso. O que me glorio é na cruz do Calvário. Não na minha própria carne. Não em qualquer conquista. Nada disso. E quando eu entendo que glória é essa da cruz que o apóstolo tanto fala, principalmente que todos nós temos essa cruz a carregar, porque não existe cristianismo sem cruz, assim como não há evangelho sem Cristo. E eu quero te perguntar, meu amado, qual é a sua cruz? Olhe para o seu irmão e de uma forma muito gentil, pergunte a ele qual é a sua cruz. Não venha me dizer que a sua cruz é a sua esposa, resmungona e rixosa, que reclama todo dia, o dia todo. Não é, pode ser espinho, mas não é cruz. Não venha me dizer que a sua cruz é o seu esposo, rabugento e desatento, que sempre deixa vestígios no banheiro. Isso não é cruz, pode ser espinho. Não venha me dizer que a cruz são os pais ranzinzas e incompreensíveis, que nunca te apoia, que nunca te compreende. Não venha me dizer que isso é cruz, pode ser até espinho. Não venha me dizer que a tua cruz são os filhos birrentos e insensíveis, desobedientes, trelosos. Não é. Pode ser espinho, mas não é cruz. Não venha me dizer que a tua cruz é a tua sogra bisbilhoteira e intransigente. Está sempre se intrometendo na tua vida. Não dá sossego. Não é. Isso pode ser espinho, mas não é cruz. Não venha me dizer que a tua cruz é o teu vizinho enxerido, inconveniente, que sempre vem nos horários importunos, na hora do almoço, na hora do jantar. Isso não é cruz, isso é, e pode ser até espinho. Não venha me dizer que a tua cruz é o teu patrão rigoroso e intolerante, ranzinza. Não é. Pode ser espinho, mas não é cruz. Não venha me dizer que a tua cruz é o teu colega do trabalho invejoso e mexeriqueiro. Sabe o que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. Não é. Isso não é cruz. Não venha me dizer que a tua cruz são teus impulsos sexuais, pastor. Eu não consigo controlar meus comportamentos nem meus sentimentos. Controle seus pensamentos. Você pode. Se você controlar seus pensamentos, você vai controlar seus sentimentos. Se você controlar seus sentimentos, você vai controlar seus comportamentos. Amém? Pastor, a minha cruz é que eu vivo comprando, mas não tenho condição de pagar. Sempre esqueço das minhas dívidas. Isso não é cruz, nem espinho, é safadeza. É verdade, irmãos. Tem pessoas que compram o que não precisa com dinheiro que não tem. E ainda tem coragem de dizer que estão vivendo pela fé. Isso é fé demais. E fé demais não cheira bem. Quem fé demais não cheira bem, concorda? Não venha me dizer: ah, pastor, minha cruz é que eu não consigo ficar calado. Eu estou sempre falando de alguém ou de algo. Ah, meu irmão, isso é falta de temor. Isso é porque você ainda não se converteu. Quando você nascer de novo, você vai ter temor de falar de quem quer que seja. Você vai guardar a sua boca e o seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala só de amargura, é porque você é amargurado. Se você só fala de problema, é porque você é problemático. Você entende isso? Os irmãos entendem? Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, o que é a cruz então? Carregamos a cruz, queridos, quando decidimos amar, mesmo quando as circunstâncias nos obrigam a odiar.
Carregamos a cruz quando escolhemos perdoar, mesmo quando todas as situações nos forçam a guardar mágoa, ressentimento ou até mesmo nos vingar. Carregamos a cruz quando prefiro ser piedoso, clemente, fazer um bem ao invés de ser perverso, fazer o mal sendo implacável. Carregamos a cruz quando ficamos em silêncio diante das calúnias, diante das perseguições, diante das difamações e acusações ao nosso respeito. Ficamos em silêncio não é por falta de argumento, é para não descer ao mesmo nível. Um dia chegaram, pastor, estão falando do senhor, estão falando isso, isso e isso. Pastor, o senhor não vai fazer nada. Aí eu disse, eu tenho feito. E o que é que o senhor tem feito, pelo amor de Deus? Eu estou deixando na cruz. Porque está escrito, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Eu não preciso viver me justificando diante de ninguém. Deus é quem me justifica. E esse Cristo a quem servimos, que os homens mataram numa sexta-feira, Deus o justificou num domingo pela manhã, quando os homens o procuraram e não acharam, porque vivo está e reina para todos sempre em nosso meio. Carregamos a cruz, querido, quando ofereço a outra face para aqueles que feriram a minha própria face. Carrego a minha cruz quando eu ofereço a capa para aquele que roubou a minha túnica. Quando sou capaz de andar 1 milha a mais com aquele que me obrigou a andar apenas 1 milha. Carregamos a nossa cruz quando amamos os nossos inimigos, quando bendizemos os que nos maldizem, quando fazemos o bem aos que nos odeiam, e oramos pelos que nos maltratam e perseguem. Quando assim fazemos e assim vivemos, carregamos dia após dia a nossa cruz. E Jesus disse que aquele que não pegar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Aquele que não pegar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Qual é a sua cruz, querido? Qual é a sua cruz? Talvez você chegou nesse lugar dizendo, pastor, minha cruz é pesada demais. Ei, psiu, não peça a Deus uma cruz mais leve. Peça a Deus ombros mais fortes. Porque, querido, essa cruz não é para todo sempre. Um dia nós vamos trocar essa cruz por uma coroa. Quanto maior for a tua cruz na terra, maior será a tua coroa nos céus. Quanto mais pesada for a tua cruz na terra, mais pesada será a tua coroa nos céus. Um homem chamado São João da Cruz, ele disse, quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. Quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Em que você se gloria? Uns se gloriam nos status, prestígios,
se gloria nos poderes, se gloria em ter, em poder. Interessante é que o apóstolo Paulo abriu mão de tudo que tinha, que podia, considerou tudo como perda, por causa da sublimidade da Cristo Jesus. E disse que a cruz pode ser loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a cruz é poder de Deus. Os judeus pedem sinais, os gentios pedem ciência. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas nós que cremos é glória de Deus, sabedoria de Deus, poder de Deus. E que você nessa noite possa dizer: em nada me glorio, em nada me exalto, a não ser na tua cruz, ó Jesus. Aleluia, aleluia. Exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Nada me glorio, e nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo reinarei, correrei para a tua cruz, correrei, não, eu não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Correrei para a tua cruz, correrei, não,
barato contigo estou. Correrei, não fugirei, em ti me esconderei. Se ficar, estou. Correrei para a tua cruz. Esconder em teus braços, Senhor. Ainda há uma cruz. Eu te convido hoje a olhar para essa cruz. Em um mundo de dúvidas, olhe para a cruz e tenha fé. Em um mundo de medo, olhe para a cruz e tenha coragem. Em um mundo de desespero, olhe para a cruz e tenha esperança. Em um mundo de mortes, olhe para a cruz e tenha vida. Tenha vida. Tenha vida. Vida de Deus. Saiba que ainda há uma cruz. Uma cruz vazia, porque o nosso Cristo não ficou pendurada nela. Ele ressurgiu ao terceiro dia e vivo está para todo sempre. E a cruz tornou-se um emblema, um símbolo, um sinal de que Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, e aquele que nele crê é muito mais do que vencedor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.